nossas Bíblias, Juízes. Como eu já fiz as 2 introduções, só vou ler o texto, não vou mais fazer essa parte da introdução, ok? Vou ler o texto para que a gente possa entender aqui, daqui para diante. Glória a Deus. Louvamos o Senhor Jesus por essa noite tão poderosa que Ele está no nosso meio. Amém? Ele se faz presente, toda honra e glória seja dada a Ele. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Queremos te dizer que toda honra e toda glória seja dada a Ti somente. Nós não queremos, Senhor, roubar a Tua glória. Nós não queremos tirar nada que é de direito Teu. Toma o Teu lugar de direito aqui nessa plataforma. Toma o Teu lugar de direito no meio da Tua igreja. O Senhor tem total liberdade. Espírito Santo é bem-vindo no nosso meio. Vem, toma o Teu lugar. Amém. Juízes 16, versículo 17 em diante, nós estamos falando sobre como enfrentar pesadelos e terrores noturnos, da série Batalha Espiritual. Quando terminarmos esse tema de pesadelo e terror noturno, vamos entrar em outros temas dentro do tema Batalha Espiritual, porque entendemos que a igreja precisa ser preparada espiritualmente, amém? Para enfrentar seus inimigos espirituais. Existe uma batalha que está sendo travada em todo momento, mesmo quando estamos aqui na igreja, mesmo quando estamos trabalhando, comendo e até mesmo quando estamos dormindo. E nós temos que saber como o nosso inimigo age para que nós possamos lutar, amém? Eu estou muito feliz que o Espírito Santo está trazendo os irmãos para a igreja, está acrescentando o número de pessoas que têm vindo, principalmente nas quintas-feiras, a aprender mais da palavra, né? Então vamos lá, verso 17 em diante diz: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, e se ar de mim, irá embora de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou-lhe chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado os homens, mandou-lhe raspar as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado de sobre ele. Irmãos, nós vemos aqui uma história em que um homem que foi ungido por Deus por um propósito, recebeu uma unção sobrenatural. Ele não era um homem comum. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não é uma pessoa comum. Ela pode enfrentar adversidades comuns como as demais pessoas, mas ela não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E o Espírito Santo de Deus, ele age com habilidades especiais em você, que não agem em pessoas que não têm o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Infelizmente, eu não posso falar as coisas simplesmente para agradar as pessoas. Eu tenho que falar o que está na Bíblia. Segundo a palavra de Deus, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Depois do pecado, todos se tornaram criaturas, criação de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. É bíblico isso. Mas a Bíblia fala que através de Jesus Cristo, pela morte dele, nós que reconhecemos o sacrifício dele, recebemos o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai, e tivemos o privilégio, pela graça, de sermos chamados filhos de Deus. Então somente são filhos de Deus aqueles que foram adotados por Deus, porque depois do pecado todos pecaram e todos foram separados de Deus.
Então todos se tornaram criatura, mas não são mais filhos. Os filhos são somente aqueles que receberam o novo nascimento em Cristo Jesus, recebendo através de Jesus, pelo sacrifício dele, a adoção de filhos. Então somente usufrui da herança do pai aquele que é filho legítimo, e só é filho legítimo aquele que tem a Jesus Cristo. Amém? Então aquele que tem a Jesus Cristo e é filho de Deus, ele tem o Espírito Santo, e ele tem habilidades que um homem comum, que é criatura de Deus, não tem. Isso não nos faz melhor do que essas pessoas. Por quê? Porque isso é pela graça. A Bíblia diz: não vem de nós para que nós não venhamos nos orgulhar disso, mas é a favor de Deus, é a graça de Deus, ok? Isso não é por merecimento, mas é um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. A Bíblia fala: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, porém, será condenado. Então, aquele que não crê, ele já está condenado, ok? Então, são essas as condições. Uma vez que nós temos o Espírito Santo e temos essas habilidades, então nós temos que cuidar dessas habilidades, nós temos que preservar esta unção sobre nós. Você já percebeu que muitas vezes você está cheio da presença de Deus, com fé, você dorme, no outro dia, não estou falando de cansaço natural, você acorda fraco espiritualmente. Quem já aconteceu isso aqui nesse lugar? Você fala: mas espera aí, o que aconteceu comigo? Parece que tudo que eu recebi na igreja, toda oração que eu fiz foi embora. Então é isso que eu quero ensinar para você. Por que foi embora? Você pode ver através desse texto de uma forma muito clara que Sansão diz: a unção de Deus está sobre mim, eu sou um nazireu. O que é isso? Eu tenho uma aliança com Deus, eu não sou um homem comum. O homem que tem o Espírito Santo, ele não é uma pessoa comum, porque ele está amarrado com Deus numa aliança, ok? Então, o que faz eu não adulterar não é o anel que está no meu dedo que me diz que eu sou casado. Este anel só me lembra de uma aliança que eu fiz diante da igreja, diante de Deus, de ser fiel à minha esposa, de cuidar dela até o fim, em todas as circunstâncias, até mesmo quando ela estiver doente. Então, se esse anel quebrar, não vai quebrar minha aliança com ela, porque esse anel é um símbolo da nossa aliança, ok? Então, se o anel quebrar, eu vou lá e compro outro anel e coloco no meu dedo. Da mesma forma que alguém pode ter um anel intacto, mas a sua aliança está quebrada, ok? Então, a aliança de Sansão com Deus, a aliança ela tem que ser, ela é interna, mas ela tem que ser exteriorizada por alguma simbologia. E a aliança a simbologia da aliança de Sansão com Deus eram 7 tranças que ele tinha em sua cabeça. Todo nazireu, ele não cortava o cabelo nem a barba, deixava crescer, era um voto que ele fazia, né? E Sansão, ele tinha então essa aliança, esse voto com Deus. As 7 tranças provavelmente simbolizam o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Se você pega o candelabro ou a menorá, que tem 7 hastes, que estava dentro do tabernáculo, é a lâmpada que deixava a luz acesa no tabernáculo. Naquela época não tinha energia elétrica. Ela tem 7 hastes, o que simboliza? Cada haste daquela estava acesa com luz, que brilhava, né? E o que fazia aquela chama brilhar, transformar em luz? O óleo que estava dentro daquelas hastes, que queimando através do fogo, em processo de combustão, produzia aquelas chamas. Então o óleo simboliza o que? O Espírito de Deus. Então a menorá com as 7 hastes simboliza o que? As 7 manifestações do Espírito de Deus. Se você procurar em outros textos da Bíblia, outro dia eu posso explicar isso, fala dos 7 Espíritos de Deus. Não quer dizer que existem 7 Espíritos de Deus, quer dizer que o Espírito de Deus, ele tem 7 características principais que o definem, ok? Mas isso a gente falou outro dia. Então ele tinha essas tranças que simbolizavam o quê? Que a força que estava dele não vinha dos seus músculos, não vinha da sua força corpórea, mas vinha de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. Amém, irmãos? E ainda que ele era forte e musculoso, quem já viu algum desenho, alguma caricatura de Sansão? Quando o Espírito saiu dele, mesmo com aquele braço forte, ele não tinha mais a força de antes. Por quê? Porque o que lhe dava a força sobre-humana era o Espírito de Deus. Então ele fala: olha, eu vou contar o meu segredo para você, Dalila. O meu segredo é que se você cortar as minhas tranças, eu irei perder a minha força, irei me enfraquecer e me tornarei como um homem comum. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã.
Quando você perde a presença de Deus, quando você perde a força de Deus, você se torna uma pessoa comum. Você não tem mais o auxílio de Deus para vencer, para lidar com circunstâncias. É por isso que a Bíblia fala que a luta é como? É sempre a luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E é por isso que você tem que jejuar, porque o jejum ele quebra a carne e fortalece o espírito. Amém? É isso que você tem que fazer. Pastor, mas é muito difícil eu jejuar. Eu não consigo ficar sem comer. Você pode começar gradativamente, e aí você vai aumentando, e vai ter dias, eu vou falar para você, que você vai ficar o dia inteiro sem comer, você vai achar que é pouco, você vai ter que fazer 2, 3 dias de jejum, porque um dia só não vai ser mais suficiente, porque o seu alimento vai ser espiritual. Quem criou o teu corpo que é natural? Um Deus que é espiritual e que não tem corpo. Você acha que ele não tem o poder de fazer um milagre no teu corpo, que sem alimento você continue vivo e não morra? Ele tem esse poder, porque ele criou o teu corpo. Ele criou o teu corpo, e ele é tão poderoso que ele não precisa de um corpo. Ele é Deus, ele está em todos os lugares. Então nós precisamos entender essa dimensão do reino de Deus. Só que Sansão, pastor, mas quando cortou o cabelo dele, então ele perdeu a força dele. Não foi pelo corte de cabelo, simplesmente. Quando ele falou o segredo dele para a mulher, ele já tinha quebrado a aliança, porque era um segredo entre ele e Deus. Segredos que você tem entre você e Deus, é entre você e Deus. Primeira coisa que você tem que saber: mas não posso ter segredo com a minha esposa. Não, você não pode ter segredo com a sua esposa, com os seus filhos. Não pode ter segredo. Mas quando é um segredo de Deus, você tem a liberdade de ter um segredo entre você e Deus, que ninguém merece saber. Existem níveis de intimidade que você entra em Deus, que Deus fala assim: você não vai falar isso para ninguém, e você tem que guardar isso para você, porque Deus, quando você entra no secreto com Ele, você está num nível de intimidade com Ele, você se torna íntimo dele, Ele começa a dividir os segredos. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Salmo 27, né, que aquele que é íntimo de Deus, Deus irá revelar os segredos da sua aliança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando para você? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Alguém puder encontrar primeiro, pode me ajudar? Se eu não me engano, é Salmo 27. Amém. Deus é bom. Nós não temos pressa de terminar esse ensino. Então, quantos dias for necessário, nós vamos ficar aqui ensinando vocês, amém? Vamos lá. Quem vai achar primeiro? Eu gosto de ensinar e mostrar os textos para que os irmãos não tenham dúvida. Salmo 25, acho que é o 25. Verso 14. A intimidade do Senhor para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Numa outra versão, fala que as quais Ele irá revelar os seus segredos. Então Deus, Ele só revela segredos para quem é íntimo. Ok? Sansão era íntimo de Deus. Só que quando ele começou a dividir a intimidade dele com Deus, com essa mulher, ele quebrou a aliança dele com Deus. Ele quebrou o pacto. Ele quebrou a aliança. Ele quebrou o segredo. Muitas vezes você quebra o pacto seu com Deus por causa de outra pessoa. Você quebra o segredo e a aliança que você tinha com Deus por causa de pessoas. Esse aí é o seu primeiro erro, que faz você ser atacado espiritualmente. Depois o texto diz que enquanto ele dormia, a força que estava sobre ele saiu dele. E então a mulher acordou ele e falou: olha, enquanto ele dormia, quanta coisa aconteceu. A mulher falou para os caras: vai lá, chama os caras lá, que ele está aqui comigo. Aí os caras foi lá, avisou os outros: olha,
falou para os príncipes dos filisteus: vamos lá, que ela já fez ele dormir. Já fez? Já descobriu o segredo? Já. E tudo isso enquanto ele dormia. Então eles vêm agora com os soldados. Os príncipes vêm com os soldados, cortam o cabelo dele. Quer dizer, dão dinheiro para ela. Todo esse processo aconteceu quando ele dormia. O inimigo está trabalhando quando você está dormindo. Então ele acordou. E então ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra você. E o que ele disse? Mais uma vez, eu vou lutar contra eles, eu vou vencer. Sairei como antes e me livrarei. Sairei como antes. O que eu falei? Que aquele que tem o Espírito de Deus, ele enfrenta as mesmas dificuldades que as outras pessoas, mas o resultado é diferente, porque ele vence. Ok? Ele vence. Mas nesse caso, Sansão não venceu mais, porque ele não tinha a força de Deus, o Espírito de Deus sobre ele, a unção. Então veja só, ele falou: olha como é que ele estava usando a unção. Ele estava achando que ele tinha controle sobre ela. Mais uma vez eu vou fazer como antes. Outro erro que nos leva a perder a presença de Deus é achar que nós podemos ter controle sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que ter controle sobre nós e não sobre ela. Então quando você fica muito seguro de você mesmo, você baixa a tua guarda. Você começa a relacionar com pessoas que você não deveria. Você começa a contar segredos para pessoas que você não deveria. Você começa a orar menos. Porque você fala: não, eu tenho unção, está comigo. Na hora que eu precisar, eu vou orar, vai dar tudo certo. Deus, ele me ama. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que ele disse: mais uma vez eu vou sair e vou vencer. Ele estava confiando nele mesmo. Ele estava depositando a sua confiança em si mesmo. E o que aconteceu? Não sabia que o Senhor tinha o deixado. O que é mais triste, irmãos, é quando alguém perde a presença de Deus, a unção, e ela não percebe. Isso acho que é uma das coisas mais tristes, porque nós não podemos viver sem a presença de Deus. Então até mesmo quando você está dormindo, você pode perder a presença de Deus. Lá em Salmo 95, versos 5 e 6. Salmo 95. Salmo 95, 91, verso 5 e 6 diz. 91, verso 5 e 6, desculpa, falei errado. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. Coloca na outra versão, por favor. Você não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. O salmista Davi escreveu esse salmo, e ele fala de algumas formas em que os demônios nos atacam. Ele fala que de dia existem flechas, né? Vamos falar primeiro dessas flechas. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6. Depois nós vamos voltar aqui, tá? Grava aí, Samuca, por favor, na sua cabeça. Efésios 6. Por isso que eu preciso de tempo para ensinar, não posso correr. Eu sei que eu não vou exceder o horário para não prejudicar os irmãos. Então, nós vamos levar quantos dias forem necessários para que nós possamos compreender isso. Efésios 6. Versículo 16. Efésios 6, versículo 16. Olha o que diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Alguém já assistiu filme de guerra medieval, filme de antigamente? Como é que eles faziam para ferir os soldados quando eles não conseguiam matar? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam a flecha, pegavam veneno de escorpião ou veneno de serpente,
colocava na ponta da flecha e atirava. Então, mesmo que aquela flecha não fizesse uma ferida mortal instantaneamente no coração, em algum órgão, aquela flecha ela atingia o quê? Ela atingia a corrente sanguínea, né? Pela profundidade que ela avançou, e aquele veneno então na ponta da flecha entrava e matava lentamente aquele soldado. Então iria diminuir a quantidade de soldados, e facilmente então o inimigo poderia enfrentar depois aquele exército novamente e vencer, porque teve baixas futuras por causa de envenenamento. Quem está entendendo? Então essa mesma expressão aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando que nós temos que usar a fé como um escudo que nos protege do quê? Dos dardos inflamados do maligno. Eu já expliquei aqui a palavra maligno no original, no grego, o que significa, né? Aquele que deforma a identidade, deformador de identidade. Então, como que o inimigo ele quer nos atingir? Ele pega flechas inflamadas, pensamentos, ideias, e ele lança em nós de longe. Ele sabe que não vai derrubar a gente hoje, mas vai derrubar o quê? Mais para frente. E aquelas flechas, qual é o veneno que está nela? Eu te digo, o veneno que está nela são ideias e pensamentos que vão deformar o seu caráter, vão deformar a identidade que Deus gerou em você através da palavra. Quem está entendendo? Então, se você é uma pessoa que tem fé, vai gerar em você uma pessoa que incrédula. Se você é uma pessoa que era quente, não, vamos orar, vamos buscar Deus, você vai se tornando fria. Não, outro dia a gente ora, vamos dormir, não estão cansados. Aí é dia após dia, vai pondo desânimo, vai pondo abatimento, e você acha que é algo normal. Não, eu estou cansado, porque eu acho que eu trabalhei muito. Igual vocês que entraram com dor aqui. É normal, toma um comprimidinho. Se você sempre toma um remedinho, nunca você toma posse da cura. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aquilo que está remediado está. Então você fica remediando a sua dor. Então você nunca toma posse. Não, pera aí, eu não vou tomar remédio, eu vou orar e eu vou ser curado. Vou tomar posse da minha cura. Quantos estão entendendo? Então veja como o diabo ele trabalha de uma forma bem sutil. Ele trabalha implantando ideias. Através de quê? De dardos inflamados. Então a Bíblia fala, use a fé como um escudo para que você se proteja contra os dardos inflamados do maligno. Não duvide desse inimigo, irmãos, não subestime ele, porque ele foi até a Jesus Cristo e começou a inflamar Jesus Cristo. Você não está com fome? Ah, você deve estar com fome, né? Quanto tempo que você está sem comer? Irmão, vou te dizer, os 40 dias que ele estava sem comer, o diabo estava olhando para ele ali. Ele esperou 40 dias para ir lá. Agora eu vou, agora ele está com muita fome. Ah, você deve estar com muita fome, né? Imagina você que tem tanto poder assim. Manda essa pedra virar pão, come. Você está entendendo, irmãos? Ele começou a fazer o quê? Querer inflamar o coração do mestre. Mas Jesus usou o quê? A fé e a palavra. Jesus falou, está escrito. O que Jesus está querendo dizer? Acima da minha vontade, acima da minha necessidade, acima da minha necessidade fisiológica, acima da minha fome, acima de eu ter poder ou não, acima de qualquer outra coisa, eu me movo pela palavra. Está escrito. Então veja só, Jesus agiu diferente de Sansão. Sansão o quê? Mais uma vez eu vou lá, vou arrebentar. Jesus o quê? Ele não tá, vê ele respeitador, comedido. Não, eu não vou fazer isso. Não, Senhor, pula aqui, manda o Pai proteger você, e você não vai nem resvalar os seus pés, Ele vai te proteger. É Jesus todo comedido, não posso usar essa autoridade em prol de um luxo meu. Não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Quantos estão entendendo? Não vai fazer teste com Deus, não. Olha a atitude de Jesus. Ele tinha, embora tendo autoridade e poder que ele já tinha, ele não usou disso, ele não foi usurpador. O que é usurpador? Aquele que usa para o seu fim, não para o propósito da qual foi designado. Você tem uma unção e você usa para um fim, para atender uma necessidade sua. Isso é usurpador.
Todos que estão pregando esse evangelho aí, que Deus faz isso, que Deus cura em troca de dinheiro, em troca de benefício nessa terra, são usurpadores do nome de Deus, usurpadores desse evangelho. E eles vão, se não se arrependerem, ter um lugar deles separado. Então, voltando naquele, olha aqui, está falando de dardos inflamados, volta naquele outro, é a mesma coisa, volta no outro agora, é a mesma coisa, em Salmos, olha, sobre, não outro, Salmos, olha o que fala lá em Salmos, seta que voa de dia, você está lendo lá, seta que voa de dia, agora lá em Efésios, dardos inflamados, setas inflamadas, é a mesma coisa. Então é o mesmo inimigo usando a mesma arma, a mesma habilidade. Então como que eu enfrento as flechas? Através da fé. Espera aí, o diabo está falando, lembrando eu do pecado que eu cometi lá atrás, quando eu tive desejo de trair meu marido, eu tive desejo de trair minha esposa. Ai, que vergonha, eu não mereço ser feliz, meu marido é muito bom para mim, minha esposa é muito boa para mim. Não é você que está pensando isso, é o diabo que está jogando uma seta inflamada. Aí você tem que lembrar da palavra o quê? Que diz: eu lanço no mais profundo mar de esquecimento todos os seus pecados, todos os seus erros, não mais me lembrarei deles. Então você fala, peraí, opa, aí você fala assim, diabo, sai, porque está escrito que o meu Deus me perdoou e Ele não se lembra mais dos meus pecados. Então se Ele não me lembra mais, Ele que tinha autoridade para cobrar de mim, não se lembra dos meus pecados, quem é você para querer lembrar dos meus pecados? Eu sou livre, porque se o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Palavra de Deus. Então você tem que vir na igreja, você tem que conhecer a Bíblia, para você usar a palavra como escudo. Falar, pera, eu vou usar a palavra, eu vou falar o que está na palavra. É por isso que Jesus falou, medita nessa palavra de dia. Olha o que Jesus falou, outra palavra, ó, de dia. Por quê? Porque de dia tem seta. E de noite? Porque de noite não tem seta não, de noite é pior, é terror noturno. Então você está entendendo? De dia qual que é a arma que o diabo usa? Você já aprendeu. Ele vai lançar setas. Aí eu tenho problema com homossexualismo. Então você sabe que o diabo vai jogar uma seta para você. Então você tem que fugir. Eu tenho problema com lesbianismo. Então o diabo sabe também que você tem esse problema e ele vai jogar uma seta. Então você tem que fugir. Aí eu tenho dificuldade porque eu começo a pecar com pornografia no celular. Então vai lá e compra um celularzinho que só abre assim e atende de ligação. Ai pastor, mas eu vou ficar desconectado. Vai ficar desconectado, mas vai subir para o céu e vai ser salvo. É preferível você livrar daquilo que te controla até que você tenha controle sobre isso, do que você perder o controle e perder a salvação. Quem está entendendo? Então se o diabo não está para brincadeira, irmão, você também não pode estar. Ok? Ah pastor, mas onde está escrito na Bíblia que eu tenho que abrir mão do meu celular se eu não consigo? Eu vou falar para você, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei, tudo me é permitido, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Se um aparelhinho desse aqui te domina, então vou te falar uma coisa para você, doa ele ou guarda ele, dá para alguém que está precisando, faz o que você achar melhor, compra um simplesinho e seja feliz. Pare de ser atacado por dardos. E quando você adquirir maturidade, você volta e compra esse. Eu vou contar um testemunho rápido, eu não estou citando nomes. Existe um casal que nós ajudamos, que já estava separado praticamente, não morava mais na mesma casa. Existem muitos casais que pela misericórdia de Deus nós ajudamos a serem restaurados. E o problema desse casal começou quando o marido começou a ser escravo da pornografia. E tudo isso começou no celular, porque ele viajava muito para trabalhar fora e só estava em casa finais de semana. Então quando ele estava no hotel, todas as noites ele entrava pelo celular e via pornografia. Ele nunca adulterou, deitou contra a mulher, mas ele adulterou através da pornografia. E aquilo começou a ser um vício. E até mesmo essa pessoa ela veio confessar isso para mim. E até mesmo quando eu estava conversando com ela, ela parava só um minuto e olhava o celular no bolso, já descarregado sem bateria. Eu falei, o que foi? Falou, não, eu senti o celular vibrando, mas o celular estava desligado. E aí eu fui pesquisar. Existem 5, a pessoa se torna
viciada no celular e ela sente sintomas como se o celular tivesse vibrando no silencioso ou vibrando tô recebendo, porque a pessoa fica dá um prazer para ela tão grande receber uma mensagem ou algo assim, que ela fica ela vive a cada minuto esperando que isso aconteça. Então isso controla ela até mesmo ao ponto do organismo dela condicionar ela a achar que está recebendo uma mensagem. Talvez você já chegou nesse ponto. Tome cuidado. Então eu tive que começar a orientar essa pessoa, falar: você não pode ter mais celular. E eu fui tão duro com essa pessoa que um dia eu esperei ela chegar na minha casa, né? Na casa dela não podia fazer isso, que eu tomei o celular dela da mão dela. Aí passou, você foi radical. Eu fui radical, mas isso salvou a vida dela e o casamento dela. Eu tomei o celular dela, eu tinha um celularzinho lá em casa, simples. Eu falei: a partir de agora esse celular é seu. E tomei o celular dele e tirei o chip, tirei as coisas, entreguei na mão da esposa dele. Falei: você faz o que você quiser com esse celular. E então nós com a esposa fomos abrir o celular e puxar e-mails, histórico, pornografia. Ele quis na hora bater na gente, xingou. Ele preferia ficar com o celular do que com a esposa. Falei: eu largo dela, mas não deixo o celular. Falei: não. E a gente lutou, orou muito por eles. E ele ficou com o celularzinho, meses, acho que até anos. Até que ele falou: nossa, pastor, eu não sinto mais falta. Falei: que bom. E hoje eles estão restaurados para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas teve que ter uma atitude radical, teve que abrir mão do celular. Eu falo isso aqui na igreja, e eu tenho falado, e eu não irei prestar contas para Deus de estar falando isso, mas você irá prestar contas de estar ouvindo e não obedecendo. Jovens que são escravos do jogo e fica a madrugada toda jogando jogo, pai e mãe sabem disso, você vai prestar conta para Deus disso. Aí o que eu faço? Arranco o computador, joga no meio da rua. Quem já assistiu o filme Prova de Fogo? Ele começou a pecar contra a esposa quando? Através do computador. Foi ou não foi? Quando ele tomou uma decisão, ele tinha um monte de argumento. Quando ele falou: não, eu vou tomar uma decisão, o que ele fez? Jogou o computador, jogou na lata do lixo. Aquilo que te faz mal, você oferece para alguém? Aí eu vou parar de fumar. Eu tenho um maço de Marlboro lá, uma cartela. Você sabe alguém que fuma? Eu quero dar para ela, porque eu não fumo mais. Sabe esses discos que eu não, de rock, de depressão? Eu não ouço mais, eu acho que eu vou vender. Você tem que botar fogo, jogar fora. Porque aquilo que não te faz bem, não faz bem para outro. E você não vai propagar aquilo que traz demônio para a casa das pessoas. Posso ouvir amém? Então eu estou te ensinando. Essas palavras vão te confrontar. Se você vai mudar ou não, é problema seu, a decisão é sua, não é minha. Eu simplesmente estou ensinando o que Deus falou comigo lá na África, eu estou obedecendo. Estou me dedicando, estudando, preparando para ensinar você. Então veja bem, irmãos. Tudo que ataca, eu não estou falando nem do terror noturno hoje, estou falando da flecha. Tudo que inflama você, faz você se tornar violento, faz você se tornar adúltero, faz você se tornar imoral sexualmente. Eu vou ver imoral, eu falo meio subjetivo porque tem crianças aqui. Então o cara fica vendo a mulher imoralidade no celular. Aí começa a ter problema no casamento. Por quê? Porque a vida sexual não é mais a mesma. Porque Deus não está presente mais ali. Você sabia que no momento sexual, embora é o que Deus criou, não é pecado. E a presença de Deus está presente ali, queridos. Mas quando você está trazendo imoralidade para o ato sexual, você está trazendo demônios para dentro da tua casa. Eu vou provar isso na Bíblia para você. Eu vou tentar achar esse versículo aqui. Isso é decorrente do quê? Isso é decorrente de pessoas escravas da pornografia e que querem reproduzir o que vê na pornografia com o cônjuge. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, os adultos? Então isso traz demônios para a tua casa. Eu acho que é 1 Coríntios. Deixa eu ver se é isso aqui. Em horas que eu estou falando aqui, Deus vai me lembrando de algumas coisas aí. São versículos que eu não tinha separado. Eu tenho que separar na hora.
Mas a gente não deixa de ensinar, não. Porque a gente quer que todo mundo aqui seja liberto. Aos devassos. Primeira Coríntios 6. Coloca o 6:9 para mim. 1 Coríntios 6:9. Outra versão, por favor. Aqui diz, na minha versão: não vos enganeis, nem os tem algumas versões que falam impuros, mas aqui fala devassos, é essa mesmo. Não vos enganem, nem os devassos, preste atenção, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Para aqui. Você está vendo que ele está falando de coisas que estão ligadas ao pecado sexual. O que é adultério? O adultério acontece, segundo Jesus nos ensina, quando você, homem, deita com outra pessoa que não é a sua esposa, ou quando você, mulher, deita com outra pessoa que não é o seu marido. E também adultério é quando você deseja sexualmente uma pessoa que não é o seu cônjuge, ok? Jesus ele fala assim, o que é adultério? Ele fala para os homens da lei daquela época. Não, é se você deitar com uma mulher que não é sua esposa. Jesus fala assim, tão somente você olhar para a mulher do teu próximo e desejá-la, você comete adultério. Então isso é adultério. Mas existem pessoas que não deitam com outras pessoas, que não é o cônjuge, e nem tão somente deseja, mas existem pessoas que trazem práticas sexuais devassas para o ato sexual com a sua esposa, e isso também é pecado. Vocês estão entendendo? Então você, por exemplo, você que é escravo da pornografia, você assiste isso, você fala, eu quero chegar lá em casa, eu quero fazer isso aqui. Então você está trazendo demônios para dentro da sua casa, e você está pecando, porque você está trazendo o quê? Você está sendo devasso. Então o devasso não é, às vezes você fala assim, não, eu não sou uma pessoa que estou pecando, porque eu não desejo outra mulher, eu não deito com outra mulher. Mas quando você deita com o seu cônjuge e traz práticas sexuais que são antibíblicas, que defraudam a palavra de Deus, você também está trazendo influência espiritual para dentro do teu leito. E aqui está falando o quê? Dos efeminados, que é relacionamento homossexual, e está falando dos sodomitas. É perigoso que está sendo filmado, né? Pode ser processado, né? Mas tudo bem. Hoje em dia está desse, posso ser preso, glória a Deus, imagina ir preso pelo nome de Jesus. Que privilégio, hein, gente? Sodomitas, o que é sodomitas, né? Eu não vou estender porque tem criança aqui. São práticas sexuais antinaturais com seu cônjuge, ok? Mas isso não tem como eu estender muito porque tem criança aqui. Embora hoje as crianças estão, né? Tá mais descarado para elas do que tudo. Mas eu quero dizer o que? São formas também do diabo inflamar a tua casa, trazer demônios. Então você estava cheio da presença de Deus, aí você teve aquela noite abençoada, né? Então, quantos não lembram que eu estou falando? Depois do culto, aquela noite abençoada, e vai dormir no outro dia, mas o que aconteceu? Estou com a minha esposa, estou com meu marido, o que foi? Estou sentindo que algo aconteceu, estou fraco espiritualmente. O que aconteceu? Devasso. Trouxe práticas sexuais para o leito matrimonial que não são santas. Você viu aquela pornografia e falou, não, isso aqui eu quero satisfazer, isso aqui eu quero fazer lá, e não é bíblico, ok? Então o pecado da pornografia sempre vai levar você
a essas coisas, vão trazer demônios para dentro da tua casa. Aquilo que era para ser santo, agora se torna o quê? Profano, pela prática. Quantos estão entendendo? Engraçado que eu estou falando isso, tem gente me olhando assim, ó. O povo desvia o olhar, sabe? Tipo assim, ó, não estou entendendo nada que ele está falando. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe, não adianta me olhar com essa cara não, que você sabe o que eu estou falando. Amém? Eu sei quando a pessoa está disfarçando, né? As pessoas ficam assim, tipo assim, longe de mim, né? Irmãos, tudo que está sendo falado aqui, nós precisamos ouvir. Amém? Então, são setas. Então a seta fica na tua cabeça o dia todo. Aí você chega em casa, você está inflamado. E aí você vai desagradar a Deus. Eu estou dando exemplos, ok? Então como que eu posso evitar que essas setas me atinjam? Vamos ver. Como eu posso evitar? Será que tem como evitar isso? Salmo 101, verso 3 diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Queria que toda a igreja lesse o salmo que está ali atrás, por favor. Bem alto. Agora o que fala Mateus 6, 22? Olha só, nós acabamos de ler o que não posso colocar coisa torpe. O que é torpe? O que é torpe? Coisa errada, coisa que não é digna, que não é o que? Correta, que é imoral, ok? Agora o que fala Mateus 6, 22? Os olhos são a candeia ou a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio. Então o dia todo você ficou recebendo o quê? Setas. Aí de noite você vai dormir e o teu olho estava assim, ó, olhando só porcaria, coisa torpe, coisa torta, errada. E na hora de dormir ainda você fala assim, sua mulher fala, vou lá tomar um banho, tá bom. Aí você dá uma aproveitadinha para ver umas coisas na TV. Tec. Aí vai dormir. Aí o capeta já está sentado nas suas costas. A seta já inflamou você todo. Aí está falando o quê? Porque você pôs os seus olhos em coisas erradas, torpes, agora todo o teu corpo é trevas. Você não vai ter saúde, não vai ter saúde sexual, não vai ter saúde emocional, não vai ter saúde espiritual. Porque os olhos são a lâmpada do corpo, e aonde você coloca os seus olhos, diz como o teu corpo vai ser. Se os teus olhos estão nas coisas santas, nas coisas de Deus, você está cheio de luz, tudo que você faz dá certo, você acorda bem, toda a tua vida sentimental, sexual, emocional, espiritual está sendo abençoada, tem luz, tem a graça de Deus. Eu conheço pessoas, homens, irmãos, ou mulheres, que eram escravos da pornografia e começaram a ter impotência. Por quê? São demônios que entram. Eu estou falando muito disso hoje porque o diabo ele atua muito nessa perversidade, nessa área da perversidade. E eu sei que muitas pessoas de noite têm pesadelo com essas coisas. Eu sei, porque Deus está mandando eu falar. E quando Deus manda eu falar, é bacana. Então você tem que se preservar. Você está falando que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, o que é isso? Se você fez uma escolha mal, olhando para aquilo que é mal, o teu corpo vai ser trevas. Mas se você olhar para aquilo que é bom, o teu corpo vai estar cheio de luz. Você vai estar bem, você vai estar disposto, porque os teus olhos estão naquilo que é bom. Quantos entenderam? Então a forma como eu vou dormir, a forma como eu vou enfrentar essas batalhas espirituais à noite, tem a ver como eu me comporto durante o dia. Acabei de ler o salmo lá: não colocarei sobre os meus olhos coisas torpes, ok? Vamos ler só o 23. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Aí você começa a ter terror noturno, você começa a sentir aquela coisa ruim dentro do teu quarto de noite, trevas. Por quê? Não sei porquê, não sabe porquê. Começa a pensar onde você tem colocado os teus olhos.
Sabe quando passa aquela mulher com a roupa curta, você dá uma regulada no retrovisor assim, ó, e dá uma olhada? Era aquela hora lá que as trevas entraram em você. Sabe quando um amigo lá na empresa, eu trabalhei em empresa, eu sei como é que é. Quem trabalha em empresa que sabe, e é crente sabe, eu estou falando a dureza que é trabalhar dentro de empresa com peão. Eu era peão também. Os caras já chegam assim, ainda mais a gente que é crente, põe a pornografia. Olha aqui, pastor, pá, é assim ou não é, pastor? Vocês que trabalham em fábrica, é assim ou não é? Aí se você sai fora, você não gosta, você não sei o quê. Estou falando só nessa questão sexual, entre várias coisas. Violência, pessoas que têm tendência a ser violenta. Aí fica vendo violência, sangue, lá. Aí acontece, primeiro que me ultrapassar hoje eu vou amacetar o carro dele. Porque eu sou mais que vencedor. Está entendendo o que eu estou falando? Violência. Pessoa que já tem síndrome do pânico, depressão. Vamos assistir aquele filme lá, A Bruxa não sei do que. Ai, que legal, estou doido para assistir aquele filme. Aí você assistiu o filme, toda hora aparece alguma coisa. Ficou alimentando a sua alma, ficou agitando você. Aí de noite você vai dormir. Aí o diabo fala assim: ei, coisa boa, agora sim, eu vou arrebentar a alma dele dela. Vou deixar bem deprimido, dessa vez não vai levantar. Por quê? Colocou os olhos nas trevas. Entendeu? Aí você deixa o seu filho ver a Bela e a Fera. Ai, que coisa linda. Não tem nada de errado nisso. A menina está apaixonada no capeta e todo mundo acha normal. Bafomé, o diabo. Aí quando de noite a sua filha: ai, mamãe, não estou conseguindo dormir. Ai, pastor, vim orar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Tem que tomar cuidado. Já colocaram ainda agora 2 homens ali no filme, né? O próprio cara que dirigiu o filme falou assim: eu não gosto de Deus, eu não acredito em Deus, eu acho que isso é uma bobagem. Se eu pudesse, todos os hotéis que eu fico hospedado, que tem uma Bíblia, eu queimo, eu jogo fora. E tem crente, nem vou olhar aqui porque eu sei que tem crente desse tipo. Tem crente que vai lá e paga 25 conto cada um para assistir. Mas se falar assim: vamos dar uma oferta, esse negócio fica muito dinheiro na igreja. Nós estamos falando aqui de graça, do amor de Deus, de poder de Deus. Mas você tem coragem de pagar 25 conto para ver um cara que é satanista, que detesta Deus, que produziu um filme, que gastou milhões, só que você vai lá dar dinheiro para ele. Porque o dinheiro que você está pagando no cinema vai cair lá no bolso dele. Você está dando dinheiro para o diabo, propagando algo do diabo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem que ser radical, irmão. Radical. Você quer que Deus te pegue? Seja radical. Radical. Ensine os seus filhos. Ah, mas aí se for assim, meus filhos vão assistir só alguns desenhos. E isso vai ser suficiente. Quando Jesus for tudo para ele, Jesus vai ser suficiente. Vai ser mais importante do que o desenho, do que o filme, do que a televisão. Ele vai ser suficiente para nós. Quem está me ouvindo, diga amém. Então não deixe que as setas inflamadas, os dardos, te atinjam. Então o cara às vezes vem para a igreja, já vem assim, ó. Aí você já vai falar com ele ou com ela, já está de cara torta com você, já está assim, porque o veneno já entrou. O veneno já entrou na corrente sanguínea. O problema não é a gente, não é a igreja, é o quê? O veneno que está dentro de você. Mas a Bíblia fala que para os discípulos, vocês têm autoridade, vão pisar serpente e escorpião. E se beber algum veneno, uma coisa mordida, não vai acontecer nada com vocês, porque vocês estão caminhando com autoridade. Vocês têm autoridade sobre a serpente, sobre os escorpiões, sobre o veneno. Vocês têm autoridade sobre esse demônio que quer envenenar vocês. Quem entendeu? Compreenderam o que eu estou falando aqui? Setas inflamadas, que são neutralizadas pela palavra e pela fé e por atitude. Então você tem que começar a olhar: peraí, o que tem inflamado a minha casa? O que tem inflamado? O que tem tirado a presença de Deus daqui de casa? Né? Aquele seriado é uma vez só por semana, e os caras colocam o seriado
tarde da noite. Aí fica todo mundo, ai meu Deus, hoje é o seriado. Ai, hoje é o Prison Break. É 11 horas da noite. Ai meu Deus, eu tenho que assistir. Me chama, coloca o despertador. Espera aí, tá errado, tá dominando você. Eu gosto desse negócio do Prison Break, irmão. Eu assisto. Só que o meu filho começou, é hoje, é Prison Break, é não sei o que. Meus filhos começaram, eles assistiram 1 capítulo comigo, 2. Aí eu tava lá na África orando, aí eu já vi o capeta, né? Falei, eles estão gostando muito de Prison Break, com meu gosto. Aí eu falei, Daniel, pode cortar o Prison Break em casa aí, ninguém vai assistir Prison Break, não. Corta aí. Vai dormir cedo, vai dormir. Aí, na hora que vocês gostar mais das coisas, continuar gostando mais das coisas, aí nós pega lá a reprise e assiste. Entendeu? O culto, ai pastor, já 9h45, você não parou de falar. Mas se tivesse Prison Break, ai meu Deus, é o Prison Break hoje. Ai, o Lincoln, o que vai fazer? Ai, meu Deus do céu, me segura. Me acorda que eu tenho que assistir o Prison Break. O que vai acontecer? Ai, só semana que vem agora, acabou, eu não sei se você vai morrer. O que vai acontecer? Meu Deus do céu. Você vive em função daquilo. Agora se eu falar assim, irmãos, leiam 2 Coríntios, 1 Coríntios 8 e 9. Aí passa a semana, alguém leu? Não, não li. E você leu? Não tive tempo de ler. Mas você teve tempo de ficar até 11 horas agora para assistir Prison Break. Você é um sem vergonha. Você não ama a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não tem problema gostar das coisas, não tem problema, mas você não pode deixar que essas coisas te dominem, porque o diabo vai usar isso para te inflamar. Quem entendeu? É isso que eu estou te dizendo. É essas coisas que têm entrado na tua vida e têm te esfriado. E quando você acorda e fala assim, não, eu vou enfrentar esse dia hoje porque Deus está comigo. Aí Deus fala assim, não, você não sabe não, eu já te deixei. Porque você ama mais essas coisas do que a mim. E o triste é que você ainda não sentiu falta de mim. Quantos estão entendendo? Então são as setas. Eu nem estou falando do terror noturno hoje, estou falando das setas. Setas inflamadas. Tira hoje todo veneno que te inflamou. O que te inflamou? O que fez você uma pessoa ansiosa? Uma pessoa agitada? Olha o que a Bíblia diz. Falei já do olho, já ensinei você como você ficar livre disso. Como ficar livre? Tirando os meus olhos das coisas tortas. Porque se o meu olho for bom, vai ser tudo bom. Se o olho for ruim, se a escolha for ruim, tudo será ruim. Ai, aquela novela eu não posso ficar sem ideia. Meu Deus do céu. O que vai acontecer no outro capítulo? E no outro, e no outro, e no outro. Você fica escravo. Todo cara que escreve novela, ele escreve de uma forma que faça você escravo. Eu vou te contar o que vai acontecer no final. O cara ruim vai morrer, o carro vai explodir com ele dentro. Alguém vai casar. É isso que vai acontecer. E no final todo mundo vai estar dançando, jantando. Aí vai escrever assim, fim. É isso. O cara é casado com a mulher e ele é uma pessoa tão boazinha, mas casou com a mulher errada e ele gosta da outra. É sempre isso daí. É sempre. Aí tem alguém que detesta a criança. A novela mexicana é assim, eu vou te contar. Eu falo para Daniel. Eu tenho raiva de novela mexicana. Toda novela mexicana é assim. Eles querem destruir as crianças. É algum demônio no México que detesta a criança. Eles querem. Tem a creche lá, as crianças já não tem pai nem mãe. Vamos acabar com essa creche. Vamos lá, vamos judiar dessas crianças. Tem uma raiva dessas novelas mexicanas. É só isso aí. Só muda o nome, a história é a mesma. É assim? E você fica escravo desses negócios, gente. Isso domina você. Entretenimento. Ok? Gera em você um prazer que deveria ser preenchido pela presença de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Vou ler mais um texto, nós vamos... Olha o que Jó fala no capítulo 4, verso 13 e 17. E nós já vamos encerrar por hoje. Sobre setas inflamadas. Que são o quê? Pensamento. Sabia que tem... Olha, deixa eu falar uma coisa para você, isso é muito sério. Tem pensamentos que dominam a sua vida que você acha que é seu e foi plantado em você pelo diabo. E você tem que ser livre disso.
que são setas que ele jogou inflamadas. Jó 4, verso 13 ao 17 diz: em meio a sonhos, coloca na outra versão, por favor. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas. Agora olha na NVI. Em meio a sonhos, olha o que Jó está falando. Muitos dizem que cronologicamente Jó foi o primeiro livro da Bíblia. Jó foi o primeiro cara que escreveu algo, né? Teve muita sabedoria de Deus. Olha o que fala: em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo. O que é o sono profundo cientificamente? A ciência fala que é o sono o quê? REM. O que acontece no sonho REM cientificamente? A sua mente fica bem fértil. É como se você estivesse num coma. Eu acredito que é o momento que a gente espiritualmente fica na noite mais vulnerável ou acessível. Eu acredito. E aí o que ele fala? Quando o sono profundo vem sobre os homens, olha só: temor e tremor se apoderam de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Vamos lá, estou acabando. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. E ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Volta lá no início e coloca na outra versão. Entre pensamentos nascidos de visões, existem pensamentos que nascem o quê? De noite. Por que quando você acorda diferente de quando você foi dormir? Porque enquanto você foi dormir, existem pensamentos que nasceram na tua mente, plantados. Da mesma forma, o Espírito de Deus pode também plantar pensamentos em você? Pode. Eu não sei se o pessoal mais novo vai lembrar, nós das mais antigas vai lembrar. Existia antigamente um pessoal que usava a técnica de memorização. Essa técnica consistia em você colocar um Walkman. Naquela época era Walkman, três coisas, uma fita cassete. Por exemplo, existem pessoas que aprendiam inglês dormindo. Quem já lembra dessa época? Quem lembra dessas coisas? Vou falar uma coisa. O Silvio Santos, ele já deu um relato que ele aprendeu a memorizar e aprender facilitar a língua inglesa. Lógico que ele estudou também através dessa técnica de memorização, ouvindo fitas cassetes à noite. Porque é comprovado cientificamente que você pode aprender e memorizar enquanto está dormindo. Por quê? Quando você está acordado, você tem vários fatores emocionais que bloqueiam você, a sua capacidade, e você fala assim: não, eu não sou capaz. Mas quando você está dormindo, o seu cérebro está no controle, e ele pode receber essas informações e você aprender com mais facilidade. E o que está falando aqui? Exatamente isso. Pensamentos que são plantados no momento que você está num sono profundo. Então, da mesma forma que Deus pode ministrar ao seu coração à noite, espíritos podem plantar pensamentos e você acordar e falar assim: eu não estou com a cara desse homem hoje não, não estou bom não hoje não, hoje está lascado na minha mão. Ou então você olhar para aquela mulher e falar assim: hoje você vai ver comigo. Mas o que eu fiz? Já aconteceu isso com você? O que eu fiz para você? Já aconteceu? Amém? Ou com um filho, você fala assim: hoje eu te pego, menino. O menino acabou de levantar para ir para a escola, coitadinho. Vou te arrebentar hoje. O menino fica assim: mas o que eu fiz? Ou você já levanta o que? Não, a vida não tem jeito, eu estou desanimado, esse negócio de ir na igreja. O que aconteceu? Pensamentos que foram plantados à noite, setas que já estavam atingindo você, e agora o veneno foi e atingiu e plantou pensamentos. Então você tem que tomar muito cuidado. Como que eu posso, pastor, evitar esses pensamentos? Preparando o ambiente, guardando de dia os seus olhos, neutralizando os dardos do diabo através de oração e de fé e da palavra. Então, quando vem um pensamento sobre a tua mente, seja qual for, de dia, você tem a capacidade de orar e repreender na hora, porque a Bíblia fala que tudo que for ligado na terra será ligado
no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Então você pode orar para desligar aquele pensamento. Você pode desligar naquele momento. Olha, toda inferioridade, toda incapacidade, todo desânimo, eu agora arranco em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Comece a utilizar isso. Eu já comecei a receber testemunhos de pessoas que ouviram essas mensagens. Está mudando a qualidade do sono, a qualidade espiritual deles. Então nós vamos parar por aqui hoje. E na próxima quinta-feira nós vamos aprofundar mais. Ok? Nós falamos mais de setas hoje aqui. Talvez a gente fale mais um pouco na próxima quinta e comece a falar mais do terror noturno, como esses demônios atuam à noite. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Quantos compreenderam? Quantos entenderam? Essa mensagem é a parte 3. Então, possivelmente daqui a uns dias, no meio da semana, talvez já vai estar disponível. E você vai encontrar lá a parte 3. Então tem a parte 1, 2, essa é a 3. E assim sucessivamente, para que você possa acompanhar. Ele vai criar uma... Como é que é essa, meu? Que chama? Um playlist no YouTube, só com essas mensagens, para que você já encontre facilmente lá, tá bom? Espero que tenha te abençoado, tenha te capacitado, para que você lute contra isso, para que você tenha um sono de qualidade, abençoado, e uma vida abençoada, vitoriosa em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta noite, por esse culto poderoso, por essa palavra. Senhor, que enquanto nós dormimos, o teu Espírito e o Senhor venha plantar pensamentos em nós, que são concernentes ao teu reino, pensamentos, Senhor, que venham gerar frutos espirituais, assim como a tua palavra diz, que o reino de Deus é semelhante a uma semente, que o homem plantou e foi dormir, quando acordou, ela se germinou e cresceu sozinha, sem que ele cultivasse e cuidasse dela. Então ele perguntou, ele falou, eu não consigo explicar como isso aconteceu. O reino de Deus é assim, não é feito de uma forma metódica, natural. Nós podemos recebê-lo enquanto nós ainda estamos dormindo. Nós podemos receber a presença do Senhor enquanto ainda estamos dormindo. Podemos ser restaurados enquanto ainda estamos dormindo. Ministra nesta noite na nossa vida enquanto dormimos. Ministra na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Nós vamos limpar os nossos olhos, desviar os nossos olhos daquilo que é enganoso, daquilo que é vil, daquilo que é mal, para que o nosso corpo seja cheio de luz, os nossos olhos cheios de luz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre.